Eu preparei essa aula aqui, pessoal, com várias dicas para vocês aprenderem a distância entre dois pontos de uma vez por todas. Então veja esse vídeo até o final, porque ele vai ser muito importante. Vamos lá! Olá pessoal do YouTube, aqui é o professor Jean. E pessoal, afinal, como nós calculamos a distância entre dois pontos? Para que você consiga entender bem isso, eu preciso que você saiba sobre coordenadas cartesianas. Por isso, nosso primeiro passo, vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre o plano cartesiano. Então, vamos ver aqui, pessoal, o que é então o plano cartesiano. E o plano cartesiano nada mais é do que aqui dois eixos que se cruzam, tá? Esse eixo aqui na horizontal, a gente chama ele de eixo X. Enquanto esse eixo aqui na vertical, a gente chama ele de eixo Y. Só que além de eixo Y, né, e eixo X, eles também recebem um outro nome. O eixo X, ele também é chamado de eixo das abscissas, tá? Então, abscissas. Então, esse eixo aqui é eixo das abscissas. E o eixo Y também recebe um outro nome, que é chamado então de eixo das ordenadas, tá? Ok, então, pessoal? Então, eixo das ordenadas, o eixo Y, eixo das abscissas, o eixo X. Cada eixo desse aqui, pessoal, se a gente observar aqui, eles são numerados, né? Então aqui, ó, bem aqui no centro, que a gente chama então de a origem do plano cartesiano, é o ponto zero. Então, o eixo X aqui, o eixo das abscissas, para a esquerda do zero, ele sempre vai ser negativo. Para a direita do zero, ele sempre vai ser positivo. E aí, ó, normalmente a gente representa aqui o eixo X, né, com uma flechinha para cá, assim, ó, tá? Uma flechinha indicando esse sentido para cá, para a direita. Por quê, pessoal? Porque os números eles começam negativos e eles vão aumentando no sentido aqui para a direita, né? Conforme a gente vai andando aqui para a direita, os números vão ficando cada vez maiores, tá? Então esse é o sentido de crescimento aqui do eixo X. Já o eixo Y, por sua vez, pessoal, para baixo do zero ele é negativo, para cima do zero ele é positivo. E aí normalmente representa ele aqui com uma flechinha para cima, assim, ó, indicando o sentido de crescimento do eixo Y, que ele começa, né, os números menores aqui, conforme a gente vai subindo, ele vai aumentando o valor dos números, tá? Então esse aqui é o sentido de crescimento do eixo Y. Bom, além disso, pessoal, a gente pode notar então que esses dois eixos aqui, pessoal, eles se cruzam, né? Mas eles não se cruzam de qualquer forma, eles se cruzam aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus entre eles. O que a gente chama então de ser perpendiculares entre si, né? Então esses dois eixos eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que a gente faz também é que a gente consegue pegar uma coordenada x e pegando uma coordenada y, a gente consegue marcar pontos no plano cartesiano. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a coordenada x valendo 3 e y valendo 2. Então a gente traça aqui um segmento ó, que seja aqui então paralelo ao eixo y, passando pelo 3, ó, aqui assim. E aí eu venho aqui no 2 e vou passar aqui agora um segmento que ele é paralelo ao eixo x, tá? Até ele cruzar com esse segmento que eu fiz aqui. Aí onde eles se cruzam aqui, eu vou marcar um ponto, tá bem? Então esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, ele é um ponto de coordenada x3 e o y dele vale 2. Tá bem? Então, pessoal, então, com coordenadas, né, a gente consegue determinar pontos no plano cartesiano. E repara, pessoal, que a coordenada nada mais é do que um par ordenado. E chama par ordenado porque ele respeita uma ordem, tá? Isso aqui, ó, sempre o x vai ser o primeiro número e sempre o y será aqui o segundo número, tá bem? Por isso chama então par ordenado, ele respeita esta ordem aqui, x primeiro, y depois. Beleza, então, pessoal? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui de coordenadas que a gente pode estar marcando aqui um ponto. Então, por exemplo, aqui a gente vai pegar aqui o x agora valendo 6 e o y valendo 4 aqui em cima. Não, o y valendo 5. Então, ó, x valendo 6, a gente traça aqui. E agora o y valendo 5. E está aqui então, pessoal, determinado outro ponto que eu vou chamar de ponto B, cujas coordenadas desse ponto, pessoal, é x valendo 6 e o y valendo 5. Ok, pessoal? Além disso, ó, a gente pode marcar um ponto também que esteja sobre um dos eixos. Por exemplo, aqui eu vou marcar o ponto ó, menos 2, tá? O ponto menos 2, pessoal, repara que ele está em cima do eixo das abscissas, do eixo x. E qual será então a coordenada desse ponto? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. A coordenada desse ponto, pessoal, sempre, ó, lembrando que sempre o primeiro número é o x, né? O x dele vale quanto? Vale menos 2. Mas quanto que vale o y desse ponto aqui, pessoal? Quando o ponto está assim, ó, sobre o eixo das abscissas, do eixo x, o y dele vale 0, tá?
Então o y aqui vale 0. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. Ó. Esse ponto aqui, ó, que está exatamente sobre o ponto 9, em cima aqui do eixo das abscissas. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. E as coordenadas desse ponto aqui, pessoal, serão x valendo 9. E o y, como nós vimos, o y vale 0. Tá bem, então? Agora, um outro exemplo pode acontecer do ponto estar, então, sobre o eixo y agora. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o ponto menos 2 agora aqui, só que em cima aqui do eixo y, tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. E qual que é a coordenada desse ponto aqui, então, pessoal? Agora, ó, o primeiro valor aqui sempre é o valor de x. Qual que é o valor de x quando o ponto está sobre o eixo y? Sempre que o ponto estiver sobre o eixo y, pessoal, agora o x vale 0, tá? Então, o x aqui vale 0. E o y? O y vale exatamente o valor que ele está aqui sobre o eixo. Ó. Então, está sobre menos 2, então o y vale menos 2. Ok? Então, o ponto E tem coordenadas, então, x0, y, menos 2. Outro exemplo, vamos pegar aqui o ponto que está sobre aqui, ó, o eixo y em cima aqui do 4. Chamar esse ponto aqui de ponto F. O ponto F, pessoal, ele tem ó, x valendo 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo y. E o valor y dele vale exatamente aqui o 4. Ok, então, pessoal, então nessa rápida revisão que a gente tem que fazer aqui, é isso que a gente tem que saber por enquanto, tá? O que é o plano cartesiano, então? E como, através de coordenadas, aqui a gente determinar pontos no plano cartesiano, ok? Então, visto isso aqui, pessoal, a gente está apto, então, para ver como que a gente faz para encontrar a distância entre dois pontos. E vamos estudar aqui agora, então, pessoal, a distância entre dois pontos. São 3 casos que a gente precisa estudar, tá? O primeiro caso deles é esse daqui, ó. A gente tem aqui, então, o ponto A e o ponto B. E esse caso, pessoal, é quando eles estão aqui, ó, na mesma reta horizontal, tá vendo aqui? Aí, se a gente passar aqui uma reta, passando aqui pelo ponto 2, aqui, ó, no eixo Y, se a gente passar uma reta aqui, ó, essa reta ela passa pelos dois pontos, né? E ela é, então, aqui paralela ao eixo X, né? Ela é uma reta aqui horizontal. Então, nesse caso aqui, pessoal, quando a gente quer saber, então, a distância entre esses dois pontos, a gente quer saber aqui quanto que vale esse segmento entre os dois aqui, ó. A gente quer saber, então, quanto que vale esse segmento aqui entre os dois, tá? Então, a primeira coisa, como a gente viu aqui na nossa revisão, né? Cada ponto desse aqui ele tem uma coordenada, não é, pessoal? Então, vamos ver aqui qual é a coordenada, então, do ponto A, que eu vou marcar aqui, ó. Então, a coordenada do ponto A, sempre primeiro é o x, e o x do ponto A vale 2. Então, aqui o x vale 2. E o y do ponto A é exatamente aqui o 2 também. Agora aqui, o ponto B, a coordenada dele é a seguinte, o x dele vale 7, enquanto o y dele vale 2. Então, está marcado aqui as coordenadas. E para a gente saber, então, essa distância aqui, pessoal, eu vou projetar essa distância aqui, ó, no eixo x, tá? Então, esse segmento aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho que esse segmento que vai aqui, ó, do 2, né? Que é o x aqui do A, até aqui, então, o 7, tá? Então, essa parte que eu pintei de azul aqui, ó, ela tem o mesmo tamanho que essa parte aqui em cima, não é? Agora, então, se a gente quiser saber quanto que vale isso aqui, pessoal, só observando aqui o gráfico, é muito fácil de ver quanto que é esse valor aqui, ó. Basta a gente contar aqui, né? Então, daqui, ó, até aqui, tem quantas unidades? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa distância aqui, eu já sei que ela vale 5. Mas a questão toda, né, é que nem sempre a gente vai ter o desenho assim, né? A gente vai ter a possibilidade de desenhar, para a gente ver aqui essa distância. Então, como que a gente faz isso daqui, né? Fazendo a conta, calculando. Como a gente calcula, então, essa distância aqui? A gente faz o seguinte, ó. Como a gente quer saber, então, esse pedaço aqui que eu pintei em azul, agora observa quanto que vale, pessoal, daqui, ó, da origem do 0 até aqui, ó, até o 7. Quanto que vale tudo isso aqui? Bom, todo esse pedaço aqui, pessoal, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vale 7 tudo isso aqui. Agora, como eu quero só o azul, pessoal, eu tenho que dar um jeito de tirar isso aqui fora. Eu tenho que tirar esse pedaço que está sobrando aqui, ó. E qual é o valor desse pedaço que está sobrando? Esse pedaço aqui ó, vale 1, 2. Então, isso aqui vale 2. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui ó, é pegar, então, tudo isso aqui, que é 7, e subtrair esse pedaço que está sobrando aqui, que é 2, né? E aí, 7 menos 2, isso aqui me dá, então, 5, que é o valor aqui dessa distância, que a gente já tinha encontrado, né? A distância entre o A e B aqui, ó, ela vale 5, né? Agora, repara outra coisa aqui, pessoal. Esse 7 aqui, na verdade, ele é o x do B, estão vendo? Enquanto este 2 aqui, ele é o x do A.
Então, sempre que você quiser saber então a distância entre dois pontos, neste caso aqui, quando os pontos eles estão assim, né, na mesma reta horizontal, assim, é só você fazer então o x aqui do ponto B menos o x do ponto A, e você já encontra então a distância entre os dois pontos, tá? E aí, se você não tiver o desenho, se você tivesse apenas os pontos dessa forma aqui, como você sabe se os pontos eles estão na horizontal aqui dessa forma? Basta você olhar o y, pessoal. Veja que o y aqui, ó, dos dois pontos é o mesmo, não é? Aqui vale 2 e aqui vale 2. Então, se o y dos dois pontos for igual, você já sabe, esses dois pontos então estão assim na horizontal. Para eu encontrar então a distância entre eles, basta que eu faça o maior x aqui, né, no caso, menos o menor x, eu já encontro a distância entre os dois. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo para a gente então fixar bem esse conceito. Então aqui eu tenho dois pontos, ó, o ponto A, que tem coordenadas 3 e 5, e tem o ponto B de coordenadas 7 e 5. Então eu já reparo aqui, pessoal, que o y desse ponto e o y desse ponto são iguais. Então eu já sei que esses dois pontos eles estão aqui, ó, na mesma reta horizontal, né? Eu nem preciso fazer o desenho para saber disso, basta olhar os y. Então se eles estão na mesma reta horizontal, como que eu acho a distância entre os dois? Basta fazer então o x aqui do B, né, que é o 7, menos o x do ponto A, que é o 3. Então a distância entre esses dois pontos, pessoal, vale 7 menos 3 vale 4. Então é assim que a gente faz, então, pessoal, a distância entre dois pontos, neste primeiro caso, quando os pontos estão assim na mesma reta horizontal. Vamos ver aqui agora, pessoal, o próximo caso, então. Bom, pessoal, o segundo caso, então, de distância entre dois pontos, é quando nós temos aqui em pontos, ó, que estão na vertical, tá? A gente traçar aqui uma reta, né, que passa por eles, ó, a gente forma aqui, então, uma reta vertical aqui, passando pelos dois pontos. E como determinar, então, a distância entre eles nesse caso? Bom, se a gente quer a distância entre eles, a gente quer determinar, então, quanto que vale esse segmento aqui, ó, que liga os dois pontos. Ó. Quanto que vale esse segmento aqui azul que eu fiz aqui? Bom, para isso, vamos reparar aqui do lado. Ó. Só observando o gráfico, a gente também consegue deduzir quanto que vale isso aqui, né? Porque se a gente projetar, então, esse segmento aqui, ó, aqui no eixo Y, o que acontece? Ó? Ele vai vir daqui até aqui. Ó, vai ser essa parte que eu pintei de azul aqui. Que tem o mesmo tamanho que esse segmento aqui entre o B e o A, né? Bom, e olhando aqui, isso aqui vale então, pessoal, ó, 1, 2, 3. Então esse pedaço aqui ó, vale 3 unidades, né? Então já terminou então quanto que vale essa distância entre os dois. Bom, mas se a gente não tiver o gráfico e não tiver o desenho aqui para dar uma olhada, né? Como que a gente determina então essa distância aqui? Para isso então, pessoal, a gente faz o seguinte, ó. Se a gente observar aqui então, da origem do zero, né, até aqui no 6, ó, quanto que vale essa distância toda aqui, pessoal? Bom, tudo isso aqui vale 6 unidades, né? Agora, se eu quero só esse pedaço que está em azul aqui, eu preciso tirar esse pedaço aqui fora. Preciso tirar esse pedaço aqui, tudo aqui fora. E esse pedaço aqui, pessoal, vale 1, 2, 3. Então, esse pedaço aqui vale 3. Então, eu tenho que pegar todo esse segmento aqui em cima, que vale 6, tá? Tudo isso aqui vale 6. E eu preciso retirar esse pedaço que eu não quero, que vale 3. E aí, 6 menos 3 dá 3, né? Então, essa distância aqui entre os dois, pessoal, vale 3. Agora, vamos ver aqui qual que é a coordenada, então, do ponto A e do ponto B. A coordenada do ponto A é x valendo 3, y valendo 3 também. Coordenada do ponto B. X valendo 3. O y vale o 6 aqui. Ó. Então, aqui as coordenadas. Se a gente reparar aqui, pessoal, esse 6 que a gente fez aqui, ele na verdade é o y do B. Enquanto este 3 aqui, ele é o y do A. Tá bem? Então, na verdade, o que a gente fez aqui foi fazer o y do B menos o y do A. E é assim que a gente faz, então, a distância de dois pontos quando os pontos estão assim, ó, na vertical, tá? A gente faz, então, o y aqui do ponto que está mais acima, né? Ou pode pegar o y maior, menos o y menor aqui. Ok? E como determinar, então, pessoal, se os dois pontos, né, eles estão assim na vertical? Se a gente não tiver o desenho, como a gente pode saber? Repara que o x deles é igual, não é? Aqui o x vale 3 e aqui o x vale 3 também. Então, sempre que tiver assim, pessoal, dois pontos que o x deles for iguais, a gente sabe então que esses pontos eles estão dessa forma aqui, ó, eles estão na vertical, tá? Vamos ver aqui o exemplo, ó. Então, nós temos aqui então dois pontos e vamos determinar então a distância entre eles, pessoal, sem precisar fazer desenho, tá? Só calculando aqui. Então, eu olho esses dois pontos aqui, pessoal, eu já reparo aqui que este x e este x são iguais, né? Então, se o x desse ponto P é igual ao x do ponto Q, significa que esses dois pontos estão assim na vertical, né? Se eles estão na vertical, como que a gente calcula a distância entre eles? É só fazer, então, o y aqui do maior, que é o 8,
menos aqui o y do menor, que é 5. E 8 menos 5, isso aqui dá 3. Ou seja, a distância entre esses dois pontos, pessoal, também vale 3, tá? Então, essa aqui, então, pessoal, é a forma então, de a gente calcular aqui a distância entre dois pontos, quando eles estão nesse caso aqui, né? Que eles estão formando aqui uma reta vertical. Beleza, pessoal? Vamos ver agora, pessoal, o próximo caso, então, de distância entre dois pontos. E vamos ver agora, pessoal, como fazer, então, a distância entre dois pontos, neste caso aqui, em que os pontos estão assim na diagonal, tá bem? Então, a primeira coisa, vamos determinar aqui quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, a coordenada aqui do ponto A vale x vale 1, enquanto o y vale 1 também. Já o B tem coordenadas x valendo 5 e y valendo 4. Agora, pessoal, se a gente quer saber então qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B, então a gente quer saber então quanto que vale esse segmento aqui que liga o ponto A e o ponto B. Para saber então qual que é essa distância aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um tracejado, pessoal, que ele seja aqui então paralelo ao eixo x. Ó. Ok? Até interceptar aqui esse outro tracejado aqui, que ele é paralelo ao eixo y, formando aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Agora, se a gente notar aqui, está formando um triângulo, pessoal, que é um triângulo retângulo, né? Já que ele tem um ângulo de 90 graus. E de frente do ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa do triângulo, que é justamente a distância que eu quero saber. Então, eu vou chamar essa distância aqui de d, de distância, né? Que é a que a gente quer descobrir, então, quanto que ela vale. E já que nós temos aqui um triângulo que é um triângulo retângulo, a gente pode utilizar aqui, então, o Teorema de Pitágoras. E é ele que a gente vai utilizar. O Teorema de Pitágoras, pessoal, para lembrar vocês, né? É a hipotenusa ao quadrado, ela é igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, para a gente saber aqui, então, quanto que vale o D, né, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, a gente precisa saber, então, quanto que vale os catetos, que é esses outros lados aqui do triângulo. E a gente consegue determinar, então, quanto que vale esses catetos, ó. Porque esse cateto aqui, pessoal, na verdade, ó, ele é a distância aqui do ponto A até esse vértice do triângulo. E a gente consegue determinar, então, quanto que vale. Ó. É só fazer, então, o x desse vértice, que é o 5, menos o x do ponto A, que é 1. E aí, ó, 5 menos 1, isso aqui dá 4. Ou seja, esse cateto aqui, pessoal, ele vale 4 na verdade. Agora, este outro cateto aqui, pessoal, é só a gente fazer então aqui, ó, o ponto B, ele vai até o verso do triângulo, né? Então, é só fazer aqui ó, o y do B, que vale 4, menos o y desse vértice aqui, pessoal, que vale 1 aqui, né? Então, que vale 1 aqui. E aí, 4 menos 1, isso aqui dá 3. Portanto, ó, este cateto aqui vale 3. Agora, colocando aqui no Teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa ao quadrado, né? Então, a hipotenusa é o D, então fica D ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 dos catetos ao quadrado, tanto faz qualquer um deles, vou pegar aqui o 4, 4 ao quadrado, mais agora o outro cateto, que é o 3 ao quadrado. Então, a distância aqui ao quadrado, ela será igual aqui, então, ao seguinte, 4 elevado ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. A distância ao quadrado, ela será igual a 16 mais 9 dá 25. Agora, esse 2 aqui que está no expoente, eu posso passar ele para o outro lado, extraindo a raiz quadrada. O que vai ficar aqui, o d, então, ele é igual a raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, a distância vale 5. Então, essa distância aqui entre o ponto A e o ponto B vale 5. Tá bem, então, pessoal? Então, assim que a gente faz, então, vamos encontrar essa distância aqui. Mas, para nós não ter que ficar fazendo esse desenho toda vez, e fazendo esse triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras, e fazendo aqui da forma que a gente fez, a gente pode deduzir aqui uma fórmula para a gente utilizar, então, sempre que a gente quiser saber a distância de dois pontos na diagonal. E a fórmula vai ser a seguinte, ó. A gente utilizou aqui o Teorema de Pitágoras, né? E vou continuar com ele. Então, o d, que é a distância. A gente extraiu uma raiz quadrada, então vamos colocar aqui uma raiz quadrada, ó. Agora, quem a gente colocou aqui, pessoal, como um dos catetos, ó, na verdade, é este lado aqui. E como que a gente determinou quanto que vale esse cateto? Ó? A gente não fez aqui o 5, né? Menos 1. Agora, se a gente reparar aqui, pessoal, esse 5 aqui, ó, ele é, na verdade, o x do b. Olha só, ele é o x do b. E este 1 aqui, ele é o x do a. Então, quando a gente determinou, pessoal, este cateto aqui, na verdade, nós fizemos ó, o x do b, que é o 5, menos o x do a, que era 1. Né? Então, aqui a gente faz ó, o x do b menos o x do a. E aí a gente encontra quanto que vale esse cateto aqui.
Isso aqui, claro, tem que estar elevado ao quadrado, porque no teorema de Pitágoras, né, o cateto fica elevado ao quadrado. Mais. Agora, para encontrar o valor desse cateto aqui, pessoal, o que nós fizemos? Ó? Nós fizemos o y do b, que vale 4, menos esse y desse vértice aqui, que é o mesmo y do a, né, que vale 1. Então, o y do b, que vale 4, menos o y do a, que vale 1. Né? Foi essa conta que nós fizemos aqui. Então, ó, aqui então é o y do b menos o y do a. Elevado ao quadrado, porque o cateto fica elevado ao quadrado, né? Agora a gente fecha aqui então a raiz quadrada. E está aqui então a nossa fórmula, pessoal. Sempre que a gente quiser saber então qual que é a distância de dois pontos que estão assim na diagonal, né? É só a gente utilizar então esta fórmula aqui. Agora pode surgir uma pergunta que é a seguinte, pessoal. Se a gente não tiver o desenho, né? Se a gente não tiver aqui o gráfico, como saber se os dois pontos eles estão aqui na diagonal? A gente pode saber aqui, pessoal, observando então as coordenadas dos pontos. Ó. Repara, pessoal, que o x do A é diferente do x do B, não é? E o y do A é diferente do y do B. Então, sempre que acontecer assim, você ter duas coordenadas de dois pontos, em que o x do primeiro ponto é diferente do x do segundo, e o y do primeiro ponto é diferente do y do segundo. Sempre que eles forem assim, então se trata então de pontos que estão na diagonal, tá bem? E aí, para descobrir a distância, você vai utilizar aí esta formulazinha que a gente colocou aqui. Ó. Vamos fazer agora mais um exemplo, pessoal, para a gente fixar bem essa ideia aqui. Nesse exemplo aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Ó. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são A, 2 e 5, e B, menos 5 e menos 2. Então, pessoal, se trata então de pontos que estão na diagonal, né? Já que são o x desse ponto aqui, ó, ele é diferente, pessoal, do x desse ponto aqui. E o y do ponto A, né? Ele é diferente do y do ponto B. Né? Como nós vimos, então, se trata de pontos que estão na diagonal. Se eles estão na diagonal, significa que a gente tem que usar essa forma que a gente acabou de deduzir ela, que é a distância igual a raiz quadrada do x do B menos o x do A elevado ao quadrado mais o y do B menos o y do A elevado aqui então ao quadrado. Só a gente fechar aqui a raiz. E essa aqui é a forma que a gente tem que utilizar então, pessoal. Então a distância aqui vai ser a seguinte. A distância ela será igual a raiz quadrada. Então, ó, o x do B, né? O x do B vale menos 5. Aí, menos, né? Porque é da fórmula menos. O x do A, que vale 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Agora, mais. O y agora do B, pessoal. O y do B vale menos 2. Menos o y do A agora. O y do A vale 5. Então, menos 5. Isso aqui elevado ao quadrado. Fecha aqui, então, a raiz quadrada. A distância é igual a raiz quadrada, menos 5 menos 2, menos 7. Então, aqui vai menos 7 ao quadrado. Mais menos 2 menos 5, menos 7. Então, menos 7 ao quadrado. Fechamos aqui a raiz. Temos aqui, então, que a distância ela é igual, pessoal, a raiz quadrada, menos 7 ao quadrado dá 49. Mais menos 7 ao quadrado também dá 49. A distância, então, ela será aqui igual a raiz quadrada. 49 mais 49 dá 98. A raiz quadrada de 98. Bom, aqui já está a resposta, pessoal. Mas para a gente dar uma resposta um pouco melhor, a gente pode, então, fatorar aqui o 98. Então, fazer aqui do lado, ó. Pegar aqui o 98 e vamos fatorar ele aqui, então. O 98, pessoal, a gente consegue dividir ele por 2, que dá 49. Agora ele diviseu por 7, né? Que dá 7. E divide por 7, que dá 1. Então, nós temos aqui, ó, 7 vezes 7, né? Que é 7 ao quadrado. Que multiplica aqui, então, o 2. Então, o 98 aqui, pessoal, ele é a mesma coisa, então, ó, que 7 ao quadrado vezes 2. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó, a distância, ela será aqui igual, então, a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes o 2. Tá? Já que isso aqui é a mesma coisa que 98. Então, agora a gente tem o seguinte, ó, a distância aqui, então, ela será igual a raiz quadrada. Agora, como está multiplicando, pessoal, a gente pode separar isso aqui em duas raízes quadradas, tá? Então, coloquei a raiz quadrada de 7 ao quadrado
que multiplica a raiz quadrada de 2. Então a distância ela será igual. Agora aqui, pessoal, a gente pode simplificar aqui, ó, o índice da raiz com esse 2 aqui, que é o expoente do 7, né? E tira a raiz fora, fica só o 7, que multiplica a raiz de 2. Então está aqui a resposta final. A distância, então, é 7 raiz de 2. E lembre-se, pessoal, se inscreva aqui e ative o sininho, porque aqui é só para te agregar e para te dar várias dicas. Então fica comigo que eu não vou descansar até que você aprenda matemática. Fui!